Olá, gente, como vocês estão? Então, hoje eu vim falar sobre um tema que eu particularmente tenho um carinho enorme, que cada dia eu estudo mais para conhecer mais e me surpreendo mais com tudo que a riqueza em detalhes que essa especialidade da fisioterapia vem nos oferecer. Hoje eu vou falar para vocês sobre fisioterapia pélvica. Vamos lá? Então, físios, a fisioterapia pélvica é uma área da fisioterapia especialidade. Dentre várias que nós temos, ela é uma das mais novas especialidades da fisioterapia. E ela vem trazer para a gente uma riqueza em detalhes e em conhecimento que é de ficar assim, de boca aberta, sem acreditar que a gente tem tantas técnicas e tantas maneiras de tratar cada disfunção da pelve humana. Quando a gente fala de fisioterapia pélvica, o que vem primeiro na cabeça da gente? Pelve, fisioterapia pélvica ou uroginecológica, se vem a pelve, que a pelve, como nós sabemos, ela é a estrutura do corpo, que ela é formada por ossos, pubis, isquio, ilho, cóccix e sacro, e ela se localiza no final da coluna vertebral. Ela tem forma de bacia, por isso que antigamente os nossos avós ou pessoas mais antigas falavam muito sobre bacia, osso da bacia, e realmente tem alguma lógica em falar osso da bacia, pois ela tem um formato de bacia que ela dá sustentação e proteção aos órgãos internos. Dentro dessa pelve óssea, nós podemos encontrar o assoalho pélvico. Nele vai ser formado entre músculos, ligamentos, fáscias e órgãos pélvicos. E nesse assoalho pélvico vai vir o principal foco da nossa fisioterapia, que é a reeducação e a reestruturação da musculatura do assoalho pélvico, que é o nosso MAP, que é uma das coisas mais faladas da fisioterapia. É o MAP, que é músculo do assoalho pélvico. É nele onde a gente vai empregar todo o nosso conhecimento, todo o nosso estudo, porque reestruturando ele, nós vamos conseguir reestruturar muitas disfunções e reeducar a musculatura para só assim chegar no nosso objetivo. O assoalho pélvico, ele é formado por músculos, ligamentos, fáscias e órgãos pélvicos. A musculatura do assoalho pélvico, ela é formada por superficial e inferior. A superficial, onde se encontra essa parte externa, que é pelo e pele, que é a nossa vulva, lógico. A parte inferior, aí vão ser divididas em camadas musculares, que essas camadas, cada uma vai ter sua funcionalidade. A primeira camada é a camada superficial do períneo, são os músculos superficiais do períneo. Nesses músculos vão se dividir em isquio cavernoso, bulbo esponjoso, esfíncter anal externo e transverso do períneo. A segunda camada são os músculos profundos do períneo, vão estar mais abaixo, onde a gente vai poder encontrar o esfíncter uretral externo e o transverso profundo do períneo. Mais embaixo a gente vai encontrar o diafragma pélvico, que é onde a gente vai encontrar o levantador do ânus e o coccígeo. E o levantador do ânus vai ser dividido em bulbo retal, ilho cavernoso e isquio esponjoso. Então, essa musculatura, essa musculatura vai ser a nossa principal ferramenta para trabalhar na fisioterapia pélvica. Muitas às vezes os fisioterapeutas ficam se perguntando como que a gente consegue reeducar essa musculatura. Então eu consegui nesse vídeo separar para você como que a gente trabalha de uma maneira mais simplificada, do que se trata na verdade a fisioterapia pélvica, de uma maneira mais simplificada para você, fisioterapeuta, que ainda não trabalha nessa área, poder atender, poder se interessar mais e correr atrás de mais essa especialidade para enriquecer no seu negócio e no seu conhecimento. O que nós tratamos? Muitas vezes alguns fisioterapeutas já me perguntaram, mas o que se trata na fisioterapia pélvica? Eu não sabia que se tratava esse tipo de coisa, faz alguns tipos de questionamentos. E quando eu começo a falar sobre
todos ficam, nossa, mas eu não sabia que a gente conseguia trabalhar com isso. Como tem outras especialidades que a gente também não trabalha, não tem conhecimento, mas é sempre bom a gente conhecer sempre mais e mais, que assim a gente vai só enriquecendo e trazendo um leque de oportunidades para trabalhar dentro do nosso negócio, né, com os nossos pacientes e enfim. O que nós tratamos na fisioterapia? A fisioterapia nós tratamos de distúrbios anorretais, urinários, sexuais e não esquecendo também da parte obstétrica, que tudo vai estar na pelve. Os órgãos que essa musculatura e os ossos da pelve seguram, que eles dão sustentação, dão proteção, são os órgãos como bexiga, uretra, reto e tudo que envolve toda a musculatura, ligamentos, músculos e fáscias que envolvem esses principais órgãos que estão aqui abaixo, que é a camada dos órgãos, a camada muscular, a camada dos ossos. Então vai ter toda uma proteção nesses órgãos. Vamos voltar. O que nós tratamos? Nós tratamos distúrbios da pelve humana. Quais são esses distúrbios? O mais comum, infecção urinária, que atinge, segundo estudos, a infecção urinária ela consegue atingir mais de 60% da população, sendo que a maioria acha normal, comum, mas não é. A infecção urinária ela pode ser de esforço, de urgência e mista. Indo mais profundo, eu vou citar alguns dos tratamentos que existem no leque. Disfunções sexuais masculinas, que podem ser faltas de orgasmo ou distúrbios em ereção. Também a gente pode encontrar prostatectomia, prolapsos. Vamos encontrar distúrbios sexuais femininos, como vaginismo, dispareunia, anorgasmia, deficiência sexual, entre outros mais profundos de distúrbios sexuais que a gente pode encontrar. Na parte infantil, a gente pode tratar infecção diurna, infecção noturna, podemos tratar constipação. A parte adulta, nós também podemos tratar constipação, podemos tratar incontinência fecal e podemos tratar também incontinência de flatos, que existe muito, principalmente na idade mais adulta, mais avançada, já chegando na senescência e na senilidade. Enfim, nós temos um leque de tratamentos que quando a gente começa a estudar, que a gente realmente vê como é importante, como as pessoas sofrem desses distúrbios, como é difícil as pessoas chegarem até nós para tratar esses distúrbios, mas nós estamos aqui para aprender cada vez mais e conseguir chegar junto do nosso cliente, oferecer o nosso serviço, dar segurança e fazer com que ele tenha uma qualidade de vida melhor. Continuando, nós tratamos todo esse aparato de deficiência que eu acabei de citar para vocês e muito mais que isso, né? Como eu falei até no vídeo passado, no vídeo apresentativo, eu sempre me foquei mais para as disfunções sexuais femininas, porque sempre foi o meu maior interesse. Mas acho sempre incrível estudar sobre as disfunções sexuais masculinas, tanto que eu acompanho professoras minhas. E acho mais incrível ainda estudar sobre as disfunções sexuais infantis, porque é bem difícil trabalhar. Nós, fisioterapeutas que trabalhamos, nós sabemos como é difícil já tratar crianças na fisioterapia convencional. Imagina só nas disfunções miccionais infantis. E são várias. E isso deve ser... Então eu bato palma, muita palma mesmo para os fisioterapeutas e para os profissionais que conseguem trabalhar com as crianças, acho lindo. Mas eu quero voltar mais para as disfunções sexuais femininas. Citei para vocês o que tratamos, o que nós podemos tratar e como a gente pode tratar. Bom, a gente pode tratar de diversas maneiras. Nós podemos usar equipamentos eletroestimuladores, que é a eletroterapia, como aparelhos de biofeedback, de eletroestimulação,
de relaxamento, nós podemos tratar a cinesioterapia, nós podemos achar os pontos de gatilho e tratar de forma palpável realmente com massoterapia. Então tem uma vasta terapia em cima de cada tratamento específico e especializado para aquele tipo de paciente. Então, o tratamento é bem amplo e a gente consegue juntar já técnicas da fisioterapia convencional e podemos aliar essas técnicas à fisioterapia pélvica. E como eu também sou fisioterapeuta dermatofuncional, eu consigo aliar técnicas também da fisioterapia dermatofuncional para fazer um atendimento bem personalizado e bem humanizado para aquele paciente. Eu me interessei muito em estudar sobre a fisioterapia pélvica, tanto que quando eu fiz a pós-graduação em fisioterapia pélvica foi por incentivo de um amigo meu médico. Eu conversava com ele sobre a minha vontade de ampliar conhecimentos, até que ele falou pra mim: por que você não faz fisioterapia pélvica? Eu recebo muitas pacientes que sofrem de transtornos diversos, como os que eu citei: transtornos sexuais, transtornos de micção, transtornos de incontinência fecal, que sofrem muito e que não conseguem achar um tratamento adequado. Não querem tomar remédio, não querem se submeter à cirurgia e não sabem que a fisioterapia também pode ajudar. E ele, como médico, tinha um conhecimento maior do que o meu como fisioterapeuta, porque eu estava dentro daquela bolha de fisioterapia dermatofuncional e dali eu achava que eu estava super confortável. Mas quando ele me falou isso, que eu comecei a estudar, a ver artigos científicos, eu comecei a me interessar mais ainda. Então, tinham se passado 3 anos que eu já estava na área de dermatofuncional quando eu resolvi fazer a pós de fisioterapia pélvica. E daí eu fui procurar. Quando eu comecei a fazer a pós, eu vi realmente a dificuldade das pessoas de entenderem, de procurarem esse sistema. No meu consultório mesmo, eu recebi pacientes que elas já tinham se submetido a cirurgia de incontinência urinária porque não conheciam a fisioterapia ou porque não tinha ninguém que fizesse. Ou não achavam nenhum profissional, ou mesmo o médico não tem conhecimento, então ele não indica, e assim o paciente ele jamais vai entender a importância da fisioterapia pélvica. Dentre isso, eu vi que as minhas pacientes já iam ganhar muito de mim e eu ia ganhar muito delas. Como isso? Mas como assim ganhar? Quando eu trabalho com o público feminino, elas conseguem me trazer muito conhecimento que eu às vezes não espero. Como? Mas como trazer conhecimentos? Elas vêm com perguntas, com questionamentos, com novidades que até eu mesmo me surpreendia. Então, me levantava uma questão: qual o benefício que eu vou trazer para as minhas clientes já de fisioterapia dermatofuncional, aliando técnicas da fisioterapia pélvica e colocando tudo dentro do meu consultório, que elas vão chegar e vão me encontrar e não vão ser técnicas ou especialidades totalmente diferentes. Não, eu vou estar trabalhando com o público feminino, que foi o que eu sempre quis e foi o que eu sempre almejei, e vou dar continuidade. Então, como que eu vi isso que eu podia fazer? Quando eu vi que elas iam se beneficiar muito, porque eu ia conhecer mais ainda do corpo humano feminino, em específico, né? E daí, se elas estivessem tratando alguma disfunção física, eu ia começar a fazer avaliações clínicas constantes para mostrar para elas que elas podiam ter outros tipos de disfunções que elas nem mesmo sabiam ou achavam que eram comuns. Vou dar um exemplo. Como eu citei, 60% da população se encontra hoje em um quadro de incontinência urinária de algum tipo, ou trazida da gestação, ou devido a chegar à fase idosa, a ter chegado na fase idosa, ou apenas por ter a musculatura do assoalho pélvico enfraquecida e não ter um conhecimento corporal algum. Tem mulheres que não conhecem o corpo humano, não sabem que nós temos 3 orifícios, não sabem por onde o xixi sai, não sabem para que o canal vaginal serve, enfim.
Então, realmente, tem mulheres ainda hoje que são assim. E eu, conversando com elas, eu ia esclarecer, ia ensinar elas do que se tratava a fisioterapia pélvica e ainda ia ganhar com isso, porque elas iam começar a perceber que elas tinham alguma disfunção e que eu poderia tratar elas. Então, esse era o benefício que eu comecei a perceber, que tanto eu ia ganhar, quanto elas iam ganhar com o meu conhecimento. E aí que eu me interessei mais ainda em trazer para dentro do meu consultório. Então, voltando, as pessoas têm continência urinária e são muitas, ou seja, 60% da população, como eu já citei. E elas acham que são comuns. À medida que eu fosse conversando com essas pacientes no consultório, nos atendimentos de dermatofuncional, eu ia mostrar para elas que isso não era normal, que isso era tratável, até mesmo de uma maneira não invasiva, porque tem técnicas para tratar certos tipos de incontinência urinária que não são de maneira invasivas e que a gente poderia sim tratar juntas. E com isso, como eu falei no começo, elas iam me beneficiar e eu ia beneficiar elas, então seria um benefício mútuo. Qual a dificuldade maior que eu encontrei? Porque sempre tem a dificuldade. Então, qual a maior dificuldade que eu encontrei em que essas pacientes entendessem? Porque como eu falei para vocês, o meu consultório era numa cidade de interior. Então, o pensamento é restrito, as pessoas não conheciam e eu ia sim ter dificuldade e eu já sabia disso. Só que para isso eu já estava trabalhando a minha cabeça de como eu ia conseguir falar para elas de uma maneira simples, de uma maneira agradável, que elas perdessem a vergonha, porque essa é o X da dificuldade. É as pacientes perderem a vergonha de si mesmas, de se olharem, de se tocarem, de conhecer o seu corpo, de ter consciência corporal e saber a dificuldade que elas estão passando possam ser tratadas. Já imaginou? A paciente ela tem 40 e poucos anos e ela sofre de incontinência urinária. Nessa incontinência urinária ela vai acarretar problemas emocionais. De quê? De que tipo? Na relação sexual, ela não vai ser mais agradável. Quando sempre tá aquele odor de urina saindo dela mesma, quando ela tá em ambientes sociais, ela se resguardar com isso, ela não conseguir colocar pra fora e ela não saber pra quem eu vou correr. Eu vou pro ginecologista e quando chegar no ginecologista, ele vai falar que é normal e eu vou voltar para casa e continuar usando absorvente diário, aqueles pequenininhos que trazem o quê? Infecção de urina, maior ainda, gotejamento de urina. E isso vai trazer mais ainda problemas para a paciente, então para quem eu ia correr atrás? A maior dificuldade se encontra aí, da paciente conhecer o seu próprio corpo e saber para quem ela vai recorrer. Então aí foi onde eu vi a minha principal dificuldade. Só que eu sempre tratei de maneira aberta e de como eu tô falando aqui pra você. Eu tratava de maneira calma, eu falava como se fosse uma coisa comum e como se nós estivéssemos tratando de uma parte do corpo como o abdômen, que é o que a gente mais trata na fisioterapia dermatofuncional para perda de gordura. E que o corpo dela não era vergonha nenhuma, que é isso que nós precisamos aprender. Sempre que eu ia tratar uma paciente de fisioterapia pélvica, eu sempre dizia para ela, o seu corpo não é vergonha nenhuma, você não precisa ter vergonha nem de mim, nem de você, nem do seu parceiro, nem de ninguém que esteja ao seu redor, porque o seu corpo é orgulho para você. E aí foi onde eu vi a principal dificuldade, foi de conscientizar a própria pessoa que ela precisava do serviço e que ela perdesse a vergonha de tratar e chegasse até mim pra gente construir junto, né? Tanto o tratamento, quanto a evolução, quanto a avaliação, que é muito importante. E a cada etapa eu sempre explico para a paciente o que nós vamos fazer, por que nós vamos fazer. No começo de tudo, essa é uma parte que eu queria ressaltar muito para você. Sempre no começo de uma avaliação pélvica, você tem que mostrar para a paciente, esclarecer de forma ilustrativa do que nós vamos tratar e onde nós vamos tratar. Como aqui se encontra a pelve,
Aqui se encontram os músculos, aqui são os órgãos, nós temos tantos orifícios, cada orifício serve para tal coisa, o seu orifício se encontra dessa maneira, deficiente nessa maneira, naquela maneira, e nós vamos tentar trabalhar isso. Como? Se vamos usar eletrodos, os eletrodos vão ser colocados aqui de maneira ilustrativa. Como? Ou explanando no próprio computador, ou explanando numa imagem ilustrativa que você tenha impressa, ou até num boneco que você tenha dentro do consultório, mas que ela saiba antes o que nós vamos fazer, porque aí vai dar segurança para que o tratamento seja disposto. E sempre, a cada etapa, eu sempre vou falando como vamos fazer em cada etapa e por que vamos fazer. E esclarecimento é um dos principais fatores que eu acho muito importante no tratamento de fisioterapia pélvica. Queria falar para você também mais um obstáculo que eu lembrei agora que seria importante pontuar. Sabe qual? Aquele obstáculo que chama financeiro. Pois é, esse obstáculo é um dos que realmente pesa. Por quê? A fisioterapia pélvica, como a dermatofuncional, temos cursos de grande valia, porém, esses cursos ele tem um custo alto. Nós temos também equipamentos incríveis, porém, esses equipamentos também têm um custo um pouco alto. Mas aí vem a parte que a gente mais gosta, que é trabalhar com as mãos, que é um dos instrumentos que nós, fisioterapeutas, temos de maior valia dentro de nós. É o nosso tesouro, são as nossas mãos. Temos a nossa cinesterapia, que é algo que a gente estuda com tanto carinho, que a gente dá tanta atenção, que a gente consegue restabelecer e reestruturar, trazer de novo a vida. De forma ampla, trazer de novo a vida, que eu falo, músculos, ossos e o próprio físico e emocional do paciente, e podemos usar as mãos. Então eu vi que a cinesterapia, junto com as mãos e algumas técnicas e aparelhos que a gente já tem, mesmo dentro do consultório, eu poderia estar usando. Então aí foi quando eu vi que não seria um obstáculo, seria uma dificuldade, mas que esse obstáculo iria ser pulado. Em questão dos valores, vocês podem também questionar, mas eu já escutei falar que a fisioterapia pélvica ela cobra um pouco mais elevado. Obviamente, é uma parte restrita, que trabalha basicamente aquela parte do corpo em específico. A gente dá total atenção voltada àquela parte do corpo, não é nada global, e sim bem específico. Nós precisamos valorizar o nosso trabalho. Mas o paciente, quando você faz um trabalho com carinho, como eu acabei de falar para vocês, mostrando ao paciente o valor que ele precisa dar a esse trabalho, ele jamais vai questionar sobre preços, valores, ele vai querer ver o trabalho sendo feito e o resultado aparecendo. Esses pacientes que sofrem dessas disfunções pélvicas querem apenas resultados. Vou dar outro exemplo bem comum que acontece, são em pacientes que têm prolapsos. O que é o prolapso? Como nós sabemos, é a queda dos órgãos. Esses órgãos eles vão ter uma queda interna e isso vai se apoiar em outros órgãos, que vai acontecer outros problemas aqui embaixo. Que esse eu acho que é tema para um dos próximos vídeos. Mas falando de maneira um pouco mais grosseira, é isso. O prolapso é a queda desses órgãos, que pode vir de uma gravidez, de cirurgias anteriores ou até de problemas próprios do próprio paciente. Vou dar um exemplo bem comum, que não é uma disfunção, eu não posso chamar de disfunção, isso é uma qualidade de vida e de espírito, que é a gravidez. Bom, as gestantes, elas necessitam demais dos nossos serviços de fisioterapia pélvica e nós temos muito para oferecer a elas desses serviços. Tanto no pré-parto, quanto no parto, como no pós-parto. Pós-parto imediato e pós-parto tardio. Essas gestantes, elas sentem muita mudança corporal. Estou falando agora no momento do pré-parto, que é da gestação em si. Elas sentem dores constantes e essas dores precisam ser aliviadas. Quando essa paciente procura um fisioterapia pélvica, que a gente monta um tratamento para ela personalizado, que conseguimos aliviar essa dor,
dar a ela consciência corporal, explicar para ela qual tipo de musculatura ela precisa contrair, qual tipo ela precisa relaxar, o que ela precisa apoiar, se apoiar para poder conseguir ter um parto mais tranquilo e um pós-parto ainda melhor. Ela vai valorizar o nosso tratamento, ela vai valorizar de maneira que ela não vai nem se importar no valor em dinheiro que a gente vai estar pagando. Por quê? Porque a gente vai estar trazendo para ela benefícios que jamais elas vão conseguir dar de volta para a gente. Que as pacientes gestantes, elas necessitam de alívio de dores, de melhora condicional, de qualidade de vida, porque vão passar 9 meses, então esses 9 meses, a cada dia, eu não vou falar nem a cada mês, a cada dia a gestante, ela tem uma mudança corporal, e essa mudança, ela dificulta muito para ela ter uma boa qualidade de vida, e nós ajudamos. Então é apenas, eu quero deixar, com esse exemplo, eu quero deixar claro que apenas a gente tem que tratar com humanidade, com carinho, com respeito todas as nossas pacientes, e que cada vez mais a gente leve conhecimento, cuidado e carinho para qualquer disfunção, seja ela qual for, dar cada vez mais valor ao nosso trabalho e fazer com que o paciente valorize a gente cada vez mais, nos satisfazendo mais como profissional. Bom, eu espero realmente que você tenha gostado desse vídeo explicativo sobre o que é fisioterapia pélvica. De maneira simples, reduzida, mas com um enorme carinho eu preparei para você entender mais sobre o que é, você que ainda não trabalha na área ou que está voltado para outra área e precisa unir conhecimentos. Eu espero que você tenha gostado dessa explanação. Foi uma maneira sucinta, foi uma maneira simples, mas foi uma maneira carinhosa de passar para você do que se trata a fisioterapia pélvica. A gente se encontra nos próximos vídeos, que vão vir muito mais. Qualquer dúvida, vão perguntando nos comentários, vão deixando temas que vocês queiram que eu apresente aqui de maneira mais agradável, mais sucinta e mais entendível. E a gente se vê no próximo vídeo. Obrigada e até logo!